Fala galera, Theo Fernandes na área. Bom, aqui hoje estou solo na conversa aqui com o nosso querido convidado de hoje. Infelizmente o Andrews teve alguns problemas lá, teve uns problemas com o carro dele, aí ficou preso e aí não conseguiu chegar, então... Mas enfim, é como a gente não pode deixar de continuar aqui com os nossos papos aqui estou eu, dessa vez solo, para bater esse papo aqui com alguém muito querido por mim, que eu já vou apresentar para vocês. Mas antes de mais nada, quero pedir para você que está aqui assistindo aqui para se inscrever nos canais aí, ó, nos canais, em todos, tá? Não só em um, se inscreva em todos aí, até para você não deixar de receber, inclusive aproveitando aqui para fazer um merchan, mas caso você não saiba, que eu acho muito difícil, eu tenho um trabalho musical, então tem aí meu canal aí, você pode acessar ou pode procurar nas redes, enfim, na descrição tem inclusive um link único que você pode acessar todas as minhas redes, inclusive nas plataformas digitais aí de música que você goste, e pode ouvir todas as músicas lá. Enfim, em breve tem mais som novo aí saindo, mas enquanto isso você fica aqui com a gente aqui, curtindo os papos. Bom, os nossos papos acontecem aqui no estúdio Telvox, né, no Telvox Studio, né, então aqui você pode fazer ensaio monitorado. Aí você me fala, pô, o que é ensaio monitorado e tal? Ó, aqui a gente não possui amplificadores, então a bateria eletrônica, então é tudo in-ear, tudo em fone, né? Então você vem aqui, você consegue ouvir tudo. Então qual que é a vantagem de você fazer isso? A vantagem é que você consegue ter um controle melhor, tanto, por exemplo, na bateria, você consegue também gravar o seu ensaio, né, por trilhas, enfim, só entrar em contato aqui, ó, no QR Code aqui, e vem aí pra gente conversar, enfim, pra você fazer você quer fazer um workshop, por exemplo, você quer fazer o seu podcast, então, enfim, pode vir aí. Eu acho que não vai pegar, mas se por um acaso vocês escutarem algum barulho, está caindo um temporal aqui agora. E também, outro parceiro nosso aqui é a Game Tracks também, ó, QR Code aqui, para você que quer desenvolver aí o desenvolvimento de software. Acho que ainda tá fazendo, mas você que tem um game aí que precisa de uma manutenção, fazer limpeza, enfim, Game Tracks, entra aqui, desbloqueio. Se eu não me engano, ele já falou que o Andy falou que já tá fazendo de PS4, faz de Nintendo Switch, e enfim, é isso. Qualquer dúvida, QR Code, Game Tracks, mais um dos nossos parceiros aqui, esperamos ter mais. Mas é isso. Bom, eu vou pegar minha colinha aqui para falar do meu querido convidado aqui, que é um familiar. A gente nunca sabe direito exatamente o que nós somos, nos consideramos primos, mas a gente não tem certeza, então ficou isso. Bom, ele é formado em administração, ciência contábeis, pós-graduado em gestão de pessoas. A última formação dele foi em direito, né? Então, quase advogado, podemos assim dizer. Formado em teologia também, ele é pastor. Atualmente ele trabalha no Tribunal de Justiça, atuando como coordenador de cartório. Vou perguntar sobre isso aí, porque eu achei interessante. Mas já tem 18 anos já lá, né? Já atuando, bastante tempo, né? Antes disso já tinha trabalhado no Bradesco, no Banco Bradesco, e teve uma passagem breve ali pela Uninove, né? Só que numa área totalmente diferente, né, do que você atuava. Bom,
Enfim, a gente vai falando aqui ao longo do episódio. Mas, meu querido primo, Oséias Marques, muito obrigado aí Opa, obrigado pelo convite. pela vinda aí. Vamos, né? Não foi possível vir na semana passada, coincidiu com a bodas de ouro Sim. dos pais da Cleo, da minha esposa. Mas estamos aqui hoje. Um dia chuvoso. A chuva tá caindo bonito aí. Não, fora, e tá frio, né? Tá chovendo frio. e tá frio. Então, frio legal. tem uma galera que legal. gosta, né, de frio, né? Sim. Então... Mas eu prefiro ficar em casa, deitado, dormindo. Né? Nem na rede dá pra ficar, né? Não, Porque não dá, é gelado. Não dá. Que esse tempinho... Inclusive, eu preciso colocar... Olha os assuntos aleatórios. Quando você conhece o convidado, é complicado, porque você vai falando aleatoriedades, né? Então, eu quero colocar aqui, inclusive, até pra Lulu, né? A Lulu, aparentemente, ela gostou lá, que lá na minha mãe tem, né? Então, ela aparentemente gostou de rede, então eu preciso colocar. Espaço tem, agora tem que arrumar um canto pra colocar aqui. Bom, primo, vamos começar. Cara, me explica como é que é essa coisa. Eu não. Você é a única pessoa que eu conheço que trabalha no Tribunal de Justiça. Então, obviamente, muita gente que vai assistir aqui também não tem esse conhecimento. Mas coordenador de cartório, porque automaticamente você pensa no cartório, você vai pensar no cartório comum, que a galera vai lá fazer certidão, fazer... que tem uma diferenciação, né? Cartório judicial e o cartório extrajudicial. Certo. Essa ideia que nós temos, né, que o pessoal conhece, é o cartório extrajudicial, que faz reconhecimento de firma, sei lá, você vai autenticação de cópias. Esse é o cartório extrajudicial. Então, o Tribunal de Justiça que coordena também o cartório extrajudicial. Sim, então... E as demandas, né, que ficaram para o Estado, que ações jurídicas mesmo, né? Ação civil, criminal, família, que aí entra nas especialidades, né? Família, infância e juventude, tudo isso são ramos dentro do direito. Toda essa outra área que é específica fica por conta do Estado. Então, eu trabalho no cartório judicial, não o extrajudicial. No cartório judicial, a nossa demanda lá é de vara de família. Na vara de família, a gente tem os processos de divórcio, guarda de menor, regulamentação de visita, alimentos, que é a demanda maior que a gente tem, inventário, arrolamento, alvará. Então, todas essas questões jurídicas são tratados no cartório judicial. E o que se faz no cartório judicial? Tudo que o juiz determina no processo, não vai ser ele mesmo que vai fazer, nem dar um comando interno para o computador fazer. Tem todo a parte dos servidores, e que são concursados, são os escreventes. Eu também sou escrevente, só que eu sou um escrevente que recebo um adicional por estar na vaga. É comissionado, a gente fala que é escrevente comissionado. Então, dentro do tribunal tem outras funções, né, além do escrevente. Então, tem todos os servidores, a maioria, né? Assim, tem os juízes, que também são servidores, né, do Tribunal de Justiça, os juízes e os escreventes. E aí os escreventes, eles ficam no cartório, nos gabinetes, que são escreventes de sala. Tem os assistentes jurídicos, os assistentes jurídicos que trabalham diretamente com o juiz. E aí tem também os chefes de serviços e o meu cargo, que é o coordenador. O coordenador de cartório, ele trabalha com uma equipe. Antes, cada juiz ele tinha um cartório ligado a ele. Então, aquela vara, no caso da vara de família, tinha 2 juízes titulares dentro da mesma vara e um ofício, né, que eu falar que era o ofício, que fazia o serviço dessa vara. Só para entender, né? O que o ofício ia fazer? Então, tem determinação para ofício para descontar pensão. Quem faz são os serventuários do cartório.
Carta de intimação, carta de citação, alvará para levantar valores, que mais? Mandado de busca e apreensão de menor, precatória, né? Uma intimação que está fora da jurisdição de São Paulo. Então vai uma carta precatória para qualquer parte do país, carta rogatória para fora do país, né? Outro, lá, Estados Unidos, Argentina, Europa, qualquer lugar. Aí nós chamamos de uma carta precatória. Quem emite esse documento são os servidores que trabalham no cartório. Agora, de uns 3 anos para cá, houve a unificação desses cartórios. Porque o que acontece, né? Tem cartórios que tinham uma velocidade maior e outros que eram um pouco mais lentos. O tribunal, não foi bem o tribunal, né? Porque essa foi uma ideia do CNJ. Unificar esses cartórios para dar uma dinâmica de serviço maior. Então eles tiraram alguns serviços que o cartório fazia, que eram serviços que a gente falava que era de expediente, levou para o gabinete. Então alguns escreventes que estavam no cartório foram para o gabinete e quem ficou, agora a gente chama de UPJ, Unidade de Processamento Judicial. Então, os servidores que ficaram na unidade trabalham para mais de uma vara. Então, lá em Santo Amaro, que é o local que eu trabalho, tem da primeira até a 11ª vara. São divididas em 3 UPJs. O PJ1, que é da 1 a 3, né, a primeira vara, a terceira vara. O PJ2, da 4ª a 6ª. E o PJ3, que é da 7ª a 11ª vara. Então é essa a divisão. Então, acho que já deu para entender mais ou menos. Sim, mas aí mesmo nessa divisão é atendendo só a vara da família. Sim, ou sim. Outros. Eu só estou falando da vara de família. E isso estou falando de Santo Amaro, né? Que é onde eu trabalho. Sim. O Tribunal de Justiça ele tem um número, eu não vou saber aqui te falar ao certo, a quantidade de servidores, né? Mas em todos os locais do estado de São Paulo tem uma unidade do Tribunal de Justiça. E nessa unidade do Tribunal de Justiça vai ter servidores lá que vão fazer esse mesmo serviço que eu falei aqui para vocês. Tá? Só que geralmente quanto menor a gente fala jurisdição, né? Aí a especialidade diminui. Porque como São Paulo é grande, você vai ter várias especializadas, família, falência, vara da infância e juventude, tem diversas, né? E o cível, né? O cível que são todas as outras demandas, né, judiciais. Tem o criminal que é separado, que não dá para misturar a matéria porque o processamento é diferente. Mas nas comarcas que são pequenas, todas essas matérias são no mesmo cartório, tá? Não tem essa divisão que a gente tem aqui. Até citando um caso prático, né, para você ter uma ideia, os processos de família, eles correm em segredo, né, porque são situações bem, dizer, críticas, né, e pessoais, então ele não pode se divulgar assim, uma coisa que é sigilosa, né, então sim, deixa separado. Então são casos com prioridades, né, que tem prioridade, envolve menores, envolve pessoas de idade, tem a interdição também que corre na vara de família, então uma pessoa que teve problemas de saúde e ela não consegue exercitar prática, né, civil, né, ela não consegue ter autonomia para fazer as coisas, então ela entra com uma interdição numa vara de família, aqui em São Paulo. Se é numa vara do interior, né, entra no cível comum, que lá envolve todas essas matérias. Um servidor que trabalha no cartório do interior, ele tem que aprender um pouco de tudo, né? Já que quem é o servidor aqui da capital, a gente acaba se especializando também numa única matéria, né? Que é no meu caso aqui, vara de família. Sim, sim. Porque eu já, você começou a contar e a minha cabeça já foi longe. Tipo, já foi tipo em situações onde
teoricamente, pela divisão aí que você me falou, ela conflitaria com outras varas, tipo uma situação familiar onde você tem, sei lá, caso de abuso infantil, por exemplo. Entendeu? Só que aí ao mesmo tempo, tipo, você tem o criminal, mas você tem um familiar, então aí nesse caso vai por sempre a gente fala matéria, né? A matéria. A matéria, isso. É pela matéria. Infância e juventude tem uma vara especializada. Tá? Quando é abuso infantil, vai para a vara da infância e juventude. Até um determinado grau, né? Agora, a maioridade, 18 anos. Porque aí, qual que é... o que vai reger? Né? Qual que é o código que vai reger? Tem o ECA. O ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Uhum. Esse estatuto vai atender, né, vai estar direcionado às varas da infância e juventude. Aí lá tem toda a discriminação da pena, tanto que a menor, quando fala de menor, né, ele tem um tratamento diferenciado. Né? O menor ele vai receber... às vezes foge o nome que eu estou tentando lembrar aqui. Mas me perdoe aí a galera da área. Ainda mais aqui, né, pessoalmente, a gente... Sim, na hora da pergunta, né? Aí vem... Tranquilo. Mas assim, tem a especialização, né? Tem aquele fugiu, porque não é pena. Não é pena como no Código Penal. Não é Código Penal. Ele não vai pelo Código Penal, mas ele tem uma palavrinha aí. Infração, seria? Infração, isso. Tá vendo? Você que tá aí. Sai, vai com dúvida e matou a charada. É porque eu fui tentando ligar pelo sinônimo ali do que você tava tentando dizer. O pequeno infrator, então, né, que fala assim. Sim. Isso, é isso mesmo. E aí... Caraca, mas isso aí é... assim, o direito ele tem... A gente fala direito, né? O problema, assim, que de muitos operadores, né, do direito, é que quando você pega um generalista, né, um profissional generalista, e fala que sabe fazer tudo, toma cuidado. Porque o direito, ele é muito meticuloso, né? Tem muitos detalhes. E se a pessoa não souber, né, do como tratar determinado assunto, né, se ele não dominar aquilo, ele pode tá prejudicando o cliente, de certa forma. Né? Então, por isso que é bom, né, ainda mais se tratando a gente está falando de direito, né? Direitos. Né? E aí é o que eu falo de uma forma bem didática, né? Acessível a qualquer pessoa. Eu não estou aqui de nenhuma forma expondo como profissional, né? Sim. Então aqui eu estou dando aquilo que é público, aquilo que é notório, que todo mundo já sabe. Mas né? Eu acho que eu acho que eu vou além nisso daí que você estava falando da questão do generalista. Eu acho que isso não é algo exclusivo do direito. Do direito, tal. Eu acho que em ambas as profissões, é claro, existem as exceções que vão confirmar a regra. Que a regra qual que é? É que sempre o generalista ele não vai ser o cara que vai... Ele vai ser meticuloso em alguns pormenores que às vezes pode não vai passar despercebido, por exemplo, por um cara que é especialista, né? A gente pode até trocar uma área aqui, a área da saúde. Sim. Toda vez que você está sentindo alguma coisa, para onde você vai? Para o clínico geral. Sim. O clínico geral ele vai falar, olha, você tem tal situação, procure um especialista. Aí você vai para o especialista para saber realmente o que você tem. Então, o direito é um pouco disso. Né? Sim. Então, você pode até procurar um profissional que é generalista, mas ele em si, dependendo da situação, né, ele não vai conseguir te dar todo o amparo que você precisa, que a pessoa precisa. Então,
é adequado, né, até na questão trabalhista. Então, geralmente, quem trabalha na área trabalhista não mexe com a área criminal. Quem trabalha na criminal não mexe com a área civil. Aí falou assim, eu não domino essa matéria. Já várias vezes eu peguei, né, alguns advogados, olha, eu tô fazendo isso para um amigo, né, eu tô fazendo isso para uma pessoa conhecida, porque ele tem o título de advogado. Sim. Ele pode atuar, mas ele deve atuar? É. Ele não Será? domina. Não domina. É. Às De repente- vezes até numa boa causa, pô, de ajudar, né? Ajudar um conhecido e tal. E até, Mas até ele assim, pode- né? Pelo critério da OAB, né? Tem tudo regulamentado, tudo certinho. Até as demandas que são gratuitas, elas têm um limite, né? Sim, Ela sim. não pode fazer isso porque acaba infringindo em ética, né? Tem tudo um regramento que tem que tomar cuidado. Eu vi naquela série que inclusive foi indicação sua, Suítes. o Suits, né? É bom demais. Que tem o tal do pro bono, não seria Pro isso? Né? bono, isso. É Pro a bono. mesma coisa aqui? Isso, pro bono. Entendi. É porque eu acredito, né? Isso eu já tipo, de ver, inclusive em outras áreas acontecendo isso, que às vezes acontece muito do cara que quer ajudar, ele não tá fazendo pro bono, mas ele usa, obviamente ele vai usar uma tabela um pouco mais amigável para um cliente de tipo um amigo, né, um parente e tal, uma coisa assim. Mas ele pode incorrer nesse risco de repente Sim. pegar uma matéria que ele não tenha o domínio e não ser tão eficaz na tratativa Na sua solução. daquele problema, daquela situação que o cliente precisa. E né, a que gente, precisa. às vezes, isso é uma prática nossa, né? O servidor público, ele não pode prestar o auxílio advocatícia administrativa, né? O servidor público sim. não pode, Sim. tá? Ele está restrito ali na atuação dele ao processo. Por isso que, até você falou, um quase advogado. Na verdade, assim, eu prestei para a OAB, mas aí nem peguei a carteirinha de OAB, porque eu não Sim. posso atuar Sim. na advocacia. Porque eu trabalho no judiciário, é conflitante. Sim. Como que eu estou dentro do judiciário, pegando demandas como de divórcio, né, de guarda, disso, daquilo outro, e também trabalhando para uma outra pessoa. Para um cliente, né? Não dá, não bate. Faz sentido. Então, se eu estou dentro do judiciário, ali é a minha área, e aí a minha atuação é dentro do processo. A minha atuação como servidor é cumprindo as ordens que vêm dos juízes, das juízas. Hoje eu trabalho com 6 juízas, são mulheres excelentes, de nível altíssimo. Às vezes eu fico admirado, né, com o jeito que elas tiram as situações assim muito raras. Elas têm uns feeling fora de sério, né? Fora de sério, para tratar de situações complexas. Muitas vezes precisa ter uma sensibilidade à flor da pele, ter uma boa escuta, né? Ouvir a pessoa. Só que ali no ambiente do judiciário a gente tem que delimitar, porque não é terapia. Sim. É uma demanda judicial. E aí eu ouvi sempre isso do juiz que eu trabalhei. Eu trabalhei quase 10 anos numa sala de audiência, né? Eu era escrevente de sala, depois eu fui assistente, antes de ser coordenador. E aí eu ouvia isso sempre do doutor, que, olha, até no momento da conciliação, né? Porque antes de entrar na instrução e julgamento, o juiz tenta conciliar. É uma prática do judiciário, tentar um acordo. Sim, né? sim. A melhor forma de resolver uma situação é o acordo. Né? E ali no acordo, o juiz, né, tenta ouvir as partes, né, para tentar, né, uma solução àquele conflito. E ele fala, eu ouvia muito essa frase, né, eu estou aqui ouvindo os senhores do jeito que está no processo. Aquilo que os advogados quiseram colocar no processo. Mas agora eu quero ouvir dos senhores a versão de vocês. E vocês vão falar cada um no seu tempo. Não é ratinho.
né? Porque a gente via lá o DNA do ratinho, Sim, sim. que DNA tem na vara de família, né? Investigação de investigação de paternidade e maternidade, né? Aí o pessoal tem essa ideia, né? Eu vou no juiz, eu vou brigar. Esquece. Lá ninguém vai brigar na frente do juiz. Eles vão ser direcionados para eles falarem as questões, e até na paternidade, ele só vai no juiz na hora de definir o valor dos alimentos, né, para a criança, um ou dois ou três, conforme o valor do salário da pessoa. E aí ele escuta a versão de um e a versão do outro, né? Se houver acordo, o processo está sentenciado, né? Coloca no termo de audiência os valores, tudo certinho ali, né? E o escrevente, né? Escrevente de sala, que é a função do servidor que está ali, resume a termo, o juiz assina, os advogados assinam. Hoje em dia nem usa mais a escrita em si, né? Não precisa, tem a assinatura eletrônica e tal. Mas, né, na minha época, né, que eu não comecei esse negócio de falar minha época, putz. O tempo tá passando, minha época, rapaz. gente, desculpa aí. Na minha época ainda tinha, né? A gente imprimia e falava pro pessoal assinar. Mas agora não precisa mais, né? Tem assinatura digital, que o servidor tem fé pública. Então, o que está ali no termo, entende-se, é fé, né? Ele fala, e certifica e dou fé. Então, é o que foi feito ali. E por isso que tem toda uma conduta, tem que ter uma conduta, né, para estar no serviço público, né? Eu sei que existe ainda muito preconceito em cima do serviço público, mas é uma demanda monstruosa. É uma demanda Era isso que eu ia monstruosa. perguntar. Eu sempre... Na verdade, assim, é uma coisa que vira e mexe a gente até escuta em reportagem de jornal e tal, e que existe uma demanda muito grande no judiciário, né? Ao ponto de que não dá conta o tanto de processo para o tanto de servidores que tem atuando, né? Mas eu sempre escutei isso muito do criminal. Sempre, poxa, o criminal tal e isso. E agora entendendo um pouquinho melhor, né, sobre da questão de matéria, a matéria familiar, né, no caso, falando aqui de vara de família, se encontra a mesma situação? Você tem uma que, demanda... Assim, o judiciário é a porta de entrada para muito pessoal de concurso, né? O pessoal entra no judiciário e aí tem uma saída também. Então entra o pessoal, servidores novos, e alguns não ficam. Ou os que ficam acabam indo para gabinetes, faz carreira, né? Faz carreira para outras áreas. Sim. Mas o pessoal do cartório mesmo fica pouco porque o serviço é maçante, né? Então são muitos documentos, filas que você trabalha no dia a dia, e fica eu fico até sem jeito aqui, né? Procurando algumas palavras que possa falar e não vai ter prejuízo para ninguém. Mas assim, há uma sobrecarga, Sim, né? sim. Porque, nós tratamos assuntos sensíveis. Muitas vezes eu já cheguei a chorar numa audiência por causa de uma situação conflituosa. Então, tem também a questão emocional, a questão humana, psicológica, né? do servidor. Né? A gente está tratando de pessoas que têm problemas também. E nós somos humanos, somos seres humanos. Essa outra área de tratar do funcionário, tratar o servidor, né, ou funcionário, que seja, é
atual. Hoje tem uma preocupação maior com isso. Hoje se tem. E só para a gente ter uma ideia, né, tem o pessoal que está indo embora, né, que está encerrando a carreira. E a reposição desse pessoal não vai na mesma medida. Então, muita gente aposentando, muita gente saindo, muita gente que não fica na área. E aí, a turma que entra não é suficiente para cobrir todo o serviço, né? Todo o gargalo E quem que tem tá lá de trabalho ali, né? fica sobrecarregado. Sim. Quem está lá no dia a dia fica sobrecarregado. E eu sou coordenador do cartório. Eu tenho uma preocupação, e até eu digo que é muito pessoal isso, né? Uhum. Tem dias que eu trabalho no sábado, no domingo, é feriado, mas sou eu. Eu não posso falar para o servidor fazer a mesma coisa. Eu sou comissionado. Ele não é comissionado. Ele recebe o valor dele, pronto, acabou. Se tivesse um incentivo a mais, ou, às vezes tem, mas não é sempre que vai ter. Uhum. Né? E quando tem, é por banco de horas, né? Então, é complicado. Sim, sim. Mas isso a gente percebe que não é só no judiciário. Sim. Tá? Tem outros serviços também que tem essa defasagem. Isso porque nos últimos anos o tribunal tem investido bastante em concurso. Um atrás do outro. Vários concursos. Sim. Entrou muita gente. Mas muita saiu gente também. Muita gente. Saiu muita gente. É tipo aquela coisa da escassez, né? Não tá, se você na mesma medida que você tá gastando energia, você não tá repondo. E aí isso vai gerando um déficit. E o déficit todo mundo sente, né? A gente, sim. Pela lei, isso não tem como a gente... Não tem esse negócio de jeitinho. Tem o que é urgente, né? O que é urgentíssimo e aquilo que vai ficar na ordem cronológica. Uhum. A gente tem situações aí que a pessoa ficou 10 anos sem mexer no processo, de repente no outro dia ele precisa entregar um documento para não sei quem. Mas isso é urgente. Eu falei, meu amigo, 10 anos para você movimentar esse processo. Qual é a urgência? A urgência é sua ou é nossa? Né? Porque em uma vara de família, você tem demanda de alimentos, você tem pensão alimentícia, e tem também as execuções de alimentos, que pessoas que estão presas porque não pagam alimentos, e aí essa pessoa pagou, né, e o Estado não pode manter ele preso, tem que soltar. Isso é urgentíssimo. Sim. É a dignidade da pessoa humana, libera. Então a gente para tudo que está fazendo e libera a pessoa. Né? E olha, se tem uma coisa, né? Isso não é jargão, tá? Se tem uma coisa que funciona, é prisão por devedor de alimentos. Funciona? Funciona. Pega mesmo. Isso aí já não é de agora, já que... Você conhece alguém, ou já ouviu falar, ou já viu perto, né? Sim, Pega. sim. Pega. Pois é, cara. E engraçado que você falando isso, e mesmo assim a gente conhece muita gente que não denuncia, né? Não recorre. Muita gente. Não corre atrás disso. Tal, que tenha também uma outra área, que é a área da violência doméstica. Né? Quando tem questão que envolve mulher, tem delegacia de mulher, né? Tem também, tá vendo? Várias áreas do direito. Isso já não é um assunto da vara de família. De violência doméstica tem uma vara especializada que cuida dessa área. Não é com a gente. Quando fala família, já pensa, né? Não, tá brigando, tá ali. Não é vara de família. A vara de família vai tratar do divórcio. Sim. Tá? O casal entra com um divórcio. O divórcio ele pode ser consensual, ele pode ser litigioso.
né? Se eles não concordam, um concorda, outro não concorda. Eu já até presenciei casos de uma senhora que falou: eu não quero me divorciar, mas a lei não te obriga a ficar com uma pessoa que não quer ficar com você. Sim. O juiz vai decretar. Mas isso não pode, mas porque assim, às vezes é uma pessoa religiosa, né? Sim. Que não quer, ela aprendeu a vida toda, né, a se comportar, mesmo numa situação de violência, mesmo numa situação de abuso, ela tá lá. E ela não quer mais sair daquela situação. E tem gente que quer a ruptura, né? Não aceita mais. E aí vai pro judiciário, o juiz vai decidir a causa, né? Se tem acordo, homologa. Se não tem acordo, julga. Aquele ditado popular, né? Quando um não quer, dois não briga, Então, né? Então não faz nem sentido, né? Não. Nós dois aqui tivemos, né, essa vivência, né? Sim, dos sim. seus pais, eu do meu casamento também, dos meus pais. Não adianta, eu acho que num relacionamento, e a Bíblia até diz, né, ficarão dois juntos se não tiver acordo, né? E Sim. outra, o divórcio existe por causa da dureza do coração do homem. Tem muita igreja aí que critica, que fala, mas eu acho que ponderando, né, sobre esse assunto, porque não é um assunto pacífico, né, que todo mundo entende da mesma forma, eu vejo que como uma solução. Talvez diferenciada, né? Quando eu entrei, né, no judiciário, eu não fazia a mínima ideia para onde eu ia. Quando eu entrei na vara de família, eu falei, aqui vai mexer com divórcio. E foi bem na época que eu não tinha me divorciado. Falei, minha cabeça fez isso. O que eu vim fazer aqui? Mas depois, né, você vai vivenciando. E vira um aprendizado. Vira aprendizado. Muitas coisas que aconteceram no meu relacionamento, eu vejo que hoje não faria sentido, né? Sim. Você aprende com essas histórias, né? Com essas outras pessoas, né? Que trazem para você. Às vezes você está lendo ali o processo e não tem noção do impacto, né, aquele que a gente fala, né? Aquela decisão, daquele despacho na vida da pessoa, mas muitas vezes muda destino, né? Uma sentença diz que você não é mais o companheiro de uma pessoa. Você vê que essa é a área que eu trabalho, né? E eu, como um servidor, né, a gente trabalha tudo na prestação jurisdicional. Então, estou usando nomes técnicos, né? Se não é muito juridiquês aqui, me perdoe se tiver muito esquisito, mas eu acho que eu estou falando de uma forma bem... Não, tá dando para entender. Bem fácil. É porque a gente fica com medo, ainda mais agora, que a gente tem o judiciário, né, tá trazendo a linguagem simples, né? Para as pessoas entenderem realmente. Não adianta a gente começar a soltar um vocabulário rebuscado e a pessoa simples não entender. O que é citação? O que é citar? Citar o quê? Intimação? Que diferença é citação? Para um leigo, esse tipo de linguagem é difícil. Sim. Mas para uma pessoa que já é do meio, né? Ele vai entender perfeitamente. Por isso que é necessário, né, a maioria das matérias, a parte, né, precisa estar assistida pelo advogado. Porque o advogado vai na linguagem jurídica. A parte não vai entender. E aí o advogado faz esse intercâmbio, né? Passando o que está acontecendo no processo para a pessoa mais simples. Mas a gente trabalha também com processos que são direto. Temos os alimentos, que a gente fala que é alimentos balcão. A pessoa vai direto no judiciário, entra com pedido de alimentos, se ela não tem recursos para pagar um advogado, ele pode entrar direto, ou através do judiciário, ou através da defensoria pública, ela consegue esse que ir você atrás do fala, direito. alimentos, no caso, está se referindo à pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Pensão alimentícia.
entendi. Soa mais direto, né? De fato. É porque eu acho que esse era menos problemático do que alguns outros termos, porque eu já fiz algumas experiências de tentar ler processo e, cara, até um período ali, até uma parte do processo tava entendendo, mas depois virou uma salada na mente que começa, cara, que é isso aqui, velho? E aí você começa a ficar frustrado. E aí eu inclusive, teve o Murilo que veio aqui, e a gente citou um pouco sobre educação e tal, e tava falando sobre a leitura, né, que não é uma coisa que é muito incentivado. Na verdade, não é nada incentivado. Se for falar a verdade, é bem isso. E aí, tipo, a galera malemar aprende alguma coisa na escola e depois quer, tipo, o pessoal quer que chegue na faculdade, quer, tipo, já chegar já citando vidas secas. E aí, e até falei, a primeira vez que eu fui ler esse livro, eu fiquei frustrado, cara, porque, tipo, eu fiquei pé da vida. Eu falei, cara, por que o cara escreve um livro desse jeito, né? E é uma história simples, mas o jeito, a linguagem que é usada e tal. A linguagem é fundamental. Também para a sociedade que nós e aí eu demorei, cara, pra tipo assim, pra conseguir terminar aquele livro. Foi uma tortura pra mim, porque como não acostumado, né? E aí eu apanhei, mas aí também depois, assim, que eu li, aí beleza. Hoje você podia fazer o seguinte, jogar lá na IA, coloca a linguagem simples, aí ela vem, rapidinho, né? Hoje tem umas ferramentas que pode ajudar, mas também pode atrapalhar, então... Sim, você vai ter que usar o prompt certo, né? Falar, porque senão ela viaja na maionese e traz coisas que não tem nada a ver. Não, e nem só isso. Até assim, no judiciário, a gente tá usando a IA, né? Exatamente por causa da demanda, né? Quantidade, né? Quantidade. A gente tem processos volumosos, né? Antes, né? A gente separava por volume, né? Era 200 folhas. 35 volumes. A gente está falando de 10 mil páginas, né? De repente, né? Tem processos com esse volume. As pessoas, elas entram em guerra num nível que é briga de petição, né? Um entra fala isso, outro vai falar isso, outro fala aquilo. E vira uma coisa interminável. De repente, um processo de 2010 está ocorrendo ainda. Né, o CNJ tenta limitar isso, né? Faz campanhas e mais campanhas para diminuir isso. E nem sempre dá. Porque a pessoa quer infernizar o outro. Sim. A cultura da briga, a cultura do litígio. Hoje em dia todo mundo tem direito, todo mundo quer passar na frente do outro, não quer brigar, né? A cultura do litígio. E agora a gente está chegando num momento em que ninguém aguenta mais ninguém tolera mais ninguém. Precisa dar voltar um pouco e começar a pensar nas atitudes, né? E aí o judiciário, ele está procurando meios alternativos de solução de conflitos. Começou, né, que eu falei, né, da audiência de conciliação. Ela é uma alternativa. O judiciário agora, você entra pela porta da conciliação. Mas o que acontece? A demanda é enorme. Sim. E a audiência de conciliação acaba virando assim, só para entender, né? Não tem comparação. De novo, vou falar, é só para entender, não tem comparação. Sim. De novo, é só para entender, não tem comparação. Fast dúvida. Food. Na dúvida, ó, tá aqui, 3 vezes. Fast food. Você chega, tem acordo? Não tem acordo? Próximo, tem acordo? Não tem acordo? Próximo. Bem assim, entendeu? Uma coisa muito rápida. Por isso que
algumas varas, né, pegam especialistas, né, e já tá no judiciário também, especialistas para o acordo, para não ficar essa demanda fast food, né, porque aí a pessoa vai conversar com o outro, entender, né, a solução, e não fica aquele jogo de próximo, fila, né, Sim, a demanda sim. de fila, né, vai, vem, vai, vem, vai, vem. É uma coisa muito fria, né? Porque quer queira, quer não, às vezes uma solução mais amigável é melhor para todos. Tem um projeto bem interessante que também é pelo CNJ, que é a Justiça Restaurativa. Eu fiz o curso e eu aplico a Justiça Restaurativa na gestão da equipe. Nós conversamos porque o ambiente já é carregado, né? De pessoas, de conflitos, de situações, de briga. Então a gente senta com a equipe uma vez por mês, mas aí discute a produtividade, como a gente vai fazer para resolver tal fila, né? Que são filas e mais filas que a gente trabalha. Sim. E também eu separo uma reunião exclusiva só para a justiça restaurativa. Que aí ali é um momento de ouvir, é um momento de escuta. Cada um vai falar na sua vez, no seu momento, e aí a gente está praticando a escutativa, comunicação não violenta, né? Usando de meios alternativos, até mesmo junto para a equipe, para trazer a essência, né? Por isso que fala que justiça restaurativa. Sim. E a justiça restaurativa, ela está atuante nas escolas, né? No criminal, até questões mais simples, né? Que não precisam que não sejam, né, tocadas muito pesadas, né, vamos dizer assim, porque não dá para tratar numa justiça restaurativa questões muito complexas, né? Não dá, porque aí a vítima fica de frente com um ofensor e aí reúne-se outras pessoas, né? Sociedade, juiz, polícia, então todos ali envolvidos para buscar uma solução, né? Até em rede, né? Resolver aquele conflito em rede, procurando um amparo para aquele momento. E aí as pessoas, eles voltam através dessa fala, né? Começam a dizer o que prejudicou, onde prejudicou, por que prejudicou, né? O que gerou aquele sentimento, por que aquela atitude veio naquele momento. E ali não é um momento para julgamento, né? Então todos vão desarmados. É bem interessante, bem interessante. Quem quiser aí buscar o assunto... Interessante mesmo. Não, é diferente. É o tipo de... É o tipo de coisa que a gente não tem, não sabe, né? Não sabe o que está acontecendo, assim como E tá o próprio... na justiça também. Tem o núcleo de justiça restaurativa lá em Santo Amaro e é aplicado na infância e juventude, na vara de família também. Tem grupos de homens, né, que a gente faz círculos, né, restaurativos. E é muito bom. Eu participo, né, volta e meia, né, tem as palestras, né, lá na Consolação, que é onde fica o prédio do RH, do tribunal, né? A gente fala SGP. E aí, quando tem, eu vou, que eu gosto. Sim, eu gosto. Sim. Eu gosto de estar aprendendo sempre, né? Então, quando tem alguma coisa nova, assim, eu tô lá no meio. Eu até brinquei para você, né? Eu tô muito tempo sem estudar. Mas eu não consigo parar, eu não consigo parar. Eu tenho que estar vendo alguma coisa. Sim. Tem lá os cursos que o tribunal disponibiliza. Volta e meia eu tô com fone lá, escutando atualização do CPC, matérias às vezes que não tem nada a ver com o meu dia a dia, mas eu quero me atualizar porque eu posso precisar. Tá? E lá, tá ciente, direito, é isso, cara. O direito ele não fecha. Você estava citando da questão, né, até a gente falou da questão de especialista, né, e tal.
E aí eu lembrei que, eu tava lembrando que você fez também ciências contábeis, então, Foi. tipo, juntou direito, ciências contábeis, aí eu já pensei na questão de, de, de tributos, né? Tributos. E aí o tributos também é Tem uma vara uma é uma vara outra área. É o, é, eu ia falar tributarista, mas não é tributário, é outro nome. Tributário. tributária. Isso. Tributário. Direito tributário. Direito tributário. Você vê, a gente já citou vários nomes aqui durante a conversa, Cara, é que são muita várias coisa. áreas diferentes. É muita coisa. Várias áreas. Ai, cara, não, eu só de você falar eu já fiquei já cansado. Eu já tô cansado. Foi o aqui. assunto que você puxou aqui, então eu tô Não, cansado de pensar de pensar, né? na quantidade, porque porque se você já tem esse, poxa, já sabe que existe, né, essa demanda muito alta, inclusive por isso que você Sim. citou dessa cultura de confronto, né? É. Que cada vez mais a gente tem aqui. E só aumenta, E, só aumenta. e, Os tipo, números são assustadores. e ainda pra ser a cereja do bolo, você tem cada vez menos profissionais atuando, né? No caso, nos cartórios. Pra você ter ideia, hoje nós temos lá 21 pessoas. Eu já tô com 5 próximos da aposentadoria. E eu não sei o que a gente vai fazer, porque existe um mapeamento, né? Uhum. E esse mapeamento diz que a gente já está com um quadro fechado. E, na verdade, a gente está com um quadro excedente. Com quadro excedente, a gente já tem um número acelerado, né, do Sim, serviço, né? muita Você faz. demanda. Sabe aquele negócio de enxuga gelo? Sim, sim. Faz, parece que entra mais, né? E Sim, nunca sim. acaba, nunca acaba. Corre o dia todo, faz isso, assina aquilo, faz aquilo outro, corre ali, corre lá. Não acaba. É o dia todo, o tempo todo. Tem coisa pra você fazer. E deixa eu te perguntar, você até citou da IA e é uma. E eu acho que a tendência tecnológica aqui, mesmo, né, a gente sabendo de toda a dificuldade que se tem, né, que inclusive os nossos não tô te colocando aqui na roda. Isso eu, Theo Fernandes, que palavras minhas. Os nossos governantes não contribuem para que você tenha, né, um crescimento tecnológico melhor, né? Poxa, tantas ideias que poderia se ter do governo utilizar, até questão aí que o povo tá falando aí das terras raras e tudo mais, e usar isso como contrapartida, né, para que se tivesse mais investimentos, mas considerando o que a gente tem, né, de aparato tecnológico que a gente tem disponível, o judiciário tem abraçado isso, porque eu imagino que justamente tem sido vocês utilizando a IA, né, nessa questão aí, tem acelerado muito, né, o processo e ajudado um pouco esse gargalo que fica de ser muitos processos para poucos profissionais atuantes. Então, o uso dessas ferramentas, ele, pela demanda que a gente trabalha, principalmente ali na vara de família, segredo de justiça, né? De repente, se você usa uma ferramenta errada, você pode estar infringindo outra lei, Sim. que é a lei de proteção Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. PPD, acho que é isso. Então, é por isso que tem que ser regulamentado. A Sim, gente usa ferramentas regulamentadas. O tribunal está fazendo até, acho que foi ontem, fez um lançamento até no jornal de grande circulação. O presidente fala sobre isso. Dentro do nosso equipamento tem também uma ferramenta
da IA, mas ainda a gente pode avançar, né? Porque hoje, os profissionais que usam, e até puxando um pouco para o nosso lado, o pessoal que entra no judiciário é um pessoal excelente, é um pessoal que conhece, um pessoal inteligente. Para passar num concurso do Tribunal de Justiça, o corte é alto, Sim, sim. né? Não entra assim qualquer um, né? Então, é uma mão de obra que dá para aproveitar, principalmente nessa linguagem. O Qualificado, pessoal né? é uma mão de obra qualificada, principalmente nessa linguagem. O pessoal que está entrando entrando agora, manja muito disso, manja bastante. E aí, eu sei que a coisa dos últimos anos para cá evoluiu numa rapidez enorme. E aí a gente tem que acompanhar essa evolução também. É por isso que é necessário ter essas ferramentas. E então o tribunal está montando uma equipe especializada, vai trocar o sistema, vai entrar um sistema novo, sistema que já tem já equipamentos de EA ou ferramentas de EA que ficam dentro já do sistema, né, do tribunal, então vai ajudar de uma forma assustadora. Tomara que a atualização também vá na mesma pegada, porque se a gente demora muito, não acompanha. Sim, não acompanha. Sim. Eu sei que é uma informação um pouco mais técnica, mas de repente até para saber se você tem essa informação. Então, no caso, hoje podemos dizer que o Tribunal de Justiça ele já está montando um banco de dados para alimentar uma IA que é de uso exclusivo ali do... É uma IA integrada, mas o tribunal usa ferramentas do mercado. Ah, tá. É do mercado. Sim, tá? mas ele é adaptado ali para... Adaptado a toda a estrutura do tribunal e toda a segurança do tribunal. Sim, até por conta não correr o risco do sigilo. Do sigilo tal. Tem muitas questões sigilosas, muitas questões sensíveis, Sim. Né? Como violência doméstica, violência com criança. Tudo isso são temas sensíveis e que não pode ficar acessível a todo mundo, né? Sim, sim. Você tá com uma mágoa, você tá passando por aquilo, né? Você já está sendo machucado, né? Pela situação. Imagina se aquilo vira público, né? Sim. Aí não tem razão de ser, né? Toda a segurança da começa instituição... Começa a virar justiçamento, né? Toda a segurança da instituição tem que estar pautada nisso. Sim, sim. Eu vi, eu não me recordo se foi um advogado, se foi um policial que estava falando um pouco sobre essa questão, né? Que o entrevistador estava questionando, né? Porque às vezes... numa situação de ali, inclusive, né, de voltado ali para criança e tal, de não ter, você ter um controle muito grande de toda a informação que é solta, né? E aí a pessoa citou, né, algumas situações onde você teve um vazamento de informação, onde, inclusive, acho que até teve um caso aí que ficou famoso, tipo, de um senhor que, acho que mataram esse senhor, porque teria ele seria suspeito de ter assediado uma menina, uma garota, sei lá, não lembro bem. Mas no final foi confirmado que na verdade não, que ele não fez nada. E ele foi falsamente acusado e no final morreu porque houve esse vazamento da informação de que ele seria o suspeito. E aí teve um justiçamento que... É o senso de justiça da pessoa comum, né? Sim, sim. Senão aí a gente volta lá na Idade da Pedra, né? A gente acaba... Porque qual a razão de ser, né, do judiciário? Qual a razão de ser
de ter essas 3 divisões. As pessoas a gente não pensam muito. Porque se a gente... Como? Não pensam muito. Ai, meu Deus. Colocando aí, que isso. Na verdade, não pesquisam, né? Vou Sim, colocar sim. trocar essa... Não pesquisam a respeito da razão de ser das coisas. Porque se a gente fosse aplicar a justiça, né, humana, né, irracional, Sim. né, ia ser dente por dente, olho por olho e aquela coisa bizarra que a gente vê aí em filme, né, Pós-apocalíptico, né? de época também, né, lá Sim, sim, atrás, né, do sim. passado, que a coisa era corta a perna, corta o dedo, corta a mão, corta a cabeça, né, guilhotina. Então era assim, lá atrás era assim. A gente não pode regredir, a gente tem que avançar, né? E até nessas questões que hoje que são bastante ainda, né? Ainda tem na barra do preconceito, né? Esbarram no preconceito. São questões sensíveis e que a sociedade ainda não tem domínio como resolver. Por isso que vai para o judiciário. Né? E o judiciário está aí para isso. Ele tem profissionais qualificados para isso. O juiz estuda para isso, para decidir as causas. E E vou aí falar pra você, respeita, né? e eu vou falar pra você, desculpa interromper aqui, mas é, os servidores do judiciário, cara, esses caras, assim, eu vou falar, não tô puxando sardinha porque você tá aqui e tal, mas, cara, assim, que trabalho árduo que vocês têm, porque, assim, inclusive o juiz, porque você começa a ver algumas leis que, cara, o legislativo deixa muita. Eu sinto que fica muito aberto à interpretação ao ponto que começa. É tipo aquela. Vou usar aqui uma analogia aqui. É tipo aquela coisa do o doente, ele tem que tomar um medicamento. Mas o que vai diferenciar o medicamento de ser de ser veneno e ser de ter a função certa é a dose. E aí eu sinto que na hora que os legisladores, né, isso eu não é claro, não estou generalizando. Existem leis que estão ali bem escritas, eu acho que funciona, tá tá bem aplicada. tá bem aplicada e tá bem definida. Não deixa tanta margem. E eu acho que essa questão da margem tá nessa meiuca aí da dose. Então, às vezes, tem leis que elas são muito abrangentes na questão da interpretação, ao ponto que eu sinto que vira mais um problema do que uma solução. E vira um problema para quem? Pro juiz, que é quem no final tem que interpretar aquilo e tipo, tentar ser o mais justo possível. Só que assim, a lei, quando ela é colocada, né, o presidente libera, né? Sim, é Uma linguagem sancionado ali, né? Isso. Ele Quando o deu presidente ok deu dele. ok lá, que ela vai para a prática, né, do dia a dia da sociedade e tal. Essas diferenças, assim, dessas brechas, elas entram na jurisprudência. Porque o juiz, quando ele vai interpretar a lei, ele não pega a lei seca. Sim. Tá? Ele vai pegar vários pontos e aí ele forma o entendimento dele. Tá? Por isso, até o direito ele amarra essas pontas. Então, se você entrar no judiciário, vamos aqui jogar uma situação, divórcio. Entrou no judiciário, pum, destruiu uma ação de divórcio. Não quero mais divorciar. O processo foi extinto sem julgamento do mérito. Uhum. Passou alguns anos, agora eu quero divorciar.
caiu em outro juiz. Aí o juiz vai fazer uma pesquisa e saber com quem. Então, primeiro vai saber se já teve outro processo, depois com quem com quem estava esse outro processo. E aí aquele juiz manda o processo para aquele primeiro que recebeu a demanda. Por quê? Para não ter conflito de entendimento. Porque o daqui entende de um jeito, o dali entende de um jeito. E aí fere o entendimento, não é um entendimento, né? Fere a. Travou agora. Dessa vez eu não Não conseguindo captou, pensar, né? não. Fere a. O pessoal sabe. Mas eu fugi o nome. Então, fere. Ele vai. É como se fosse uma interferência. Não, é que Ai, meu Deus. É o juiz da causa. É o juiz da causa. Quem é que ele recebeu? Fere o conhecimento, andamento, né? O conhecimento. Ele fere o andamento Não é o andamento, é outro nome. É outro nome. Que tá. É o juiz que primeiro conheceu a causa. Sim. Então vai pelo entendimento dele, daquele primeiro lugar. E não é o entendimento do juiz, porque pode ter mudado de juiz. Ele vai para aquela vara. Se tiver outro juiz atuando naquela vara, vai para outro juiz, mas daquela vara. Entendeu? Entendi. Então, justamente para evitar essas nuances, né? No caso, você pode ter uma outra interpretação a partir do momento que você recorre. É a mesma lei, mas sobre interpretações diferentes. Sim. Aí aplica. Aí por isso que fala, né? Se determinada matéria ela é pacífica ou não. É majoritária ou não. É nesse sentido. Entendi. Nossa. A lei. É raro, né? Você aplicar a lei seca, né? A lei do jeito que ela é. É que eu entendi um pouco o conceito da jurisprudência. Jurisprudência. Que de linguagem para quem não conhece, seria ele leva em consideração outros casos que já foram julgados. Isso, né? Então ele considera para também tomar uma medida ali, o Google tá abrindo ali. Aqui abriu também, naquela hora que eu tava puxando aqui, ele tava. Mas basicamente ele leva em consideração outros casos que já foram julgados que se assemelham àquela situação para poder chegar num como é que fala? Chegar no no julgamento? Não, na decisão. Chegar na decisão dele. Mas, pô, cara, é interessante, cara, é interessante. Mas eu vejo justamente, né, essa questão da prevenção. 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 Era o que você tá. O juiz prevento. Eu fico com essa. Juiz natural. Juiz natural. Juiz natural. Tá vendo? Que é o primeiro que conhece a causa. Sim. Não, então, esse termo eu não conhecia. Não conhecia. São vários princípios, né? O direito tem um monte de princípios. Cara, vamos dar uma saída um pouco aqui do mundo jurídico? Do mundo jurídico aqui, do juridiquês. E, bom, queria perguntar, é óbvio, né? A gente... Você também, acho que posso dizer, de berço cristão, né? Sim. Então, mas o seu caminho para, né, tipo, pastoreio
foi uma coisa que foi algo que você vislumbrava ou algo que você sentia que em algum momento você chegaria, ou foi meio assim, meio tipo, Deus foi mandando e você foi indo? Foi fluindo. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa reservada, né? Você me conhece. Eu Sim, sou sim. reservado, até lá o pessoal me conhece, né? E eu não sou de me mostrar, né? Não sou do tipo. Eu tenho muito a característica, isso é muito característica da minha mãe, né? Uhum. Então, a minha mãe era assim, ela ficava na dela, né? Sim, E até gostei daquele podcast que você fez com o rapaz, que ele falou do luto, né? sim, sim, Achei com o muito Lucas. interessante. Eu Sim. quero ler o livro. Boa. Depois eu vou procurar esse livro aí para dar Sim, uma lida. sim. E assim, a minha trajetória, né, do Evangelho sempre foi na minha, no meu canto, né? Eu cantava nos jovens, bom, nas crianças, depois nos jovens. É, fiquei um tempo na equipe de louvor, né? E depois lá mesmo já na mocidade, né? Porque na mocidade, dentro da igreja evangélica, você acaba se estendendo um pouco mais. Se você tem uma afinidade maior com os jovens, você acaba cantando depois de velho mesmo, né? Então, eu nunca Você, saí de jovens. você já pesca que a pessoa já tem uma certa idade quando a pessoa tá falando, chamando o grupo de jovem de mocidade. Mocidade, ué. Era as crianças, os adolescentes, mocidade. Mocidade. É. Então, e aí tava lá o tiozinho tocando guitarra, eu aprendi na marra, porque depois, é, na época que é rigidez, tudo rígido, né, na igreja evangélica, Sim, sim. saiu todo mundo. Não tinha ninguém para tocar na igreja. Aí eu fui aprender. Tocando Bling Bling até hoje, né? O Bling Bling, Bling Bling. O Delmo, ó, foi a milhão e eu continuei lá no Bling Bling, Bling Bling. E aí, sim, me separaram, né? Separaram a turma para diaconato, e depois presbitério. Aí eu fiquei no presbitério lá na igreja pouco tempo, porque foi bem na época que teve uma discussão lá na igreja e tal, e eu mudei para a comunidade cristã de amor e fé. Na comunidade cristã de amor e fé, o presbítero é uma pessoa idosa. Então, meu cargo equivalente lá era como evangelista. Então, eu acabei não tendo unção para evangelista. E de presbítero, eu fui para evangelista por causa da classificação na outra igreja. Sim. Quando eu voltei para a Assembleia, né, o evangelista já era um grau a mais. Então eu acabei ficando como evangelista, porque na Assembleia você não pode ser rebaixado, né? Se você recebeu uma unção, você continua nela. Então eu falei assim, não, nós vamos receber você aqui como evangelista. E aí, meu pai assumiu a igreja, né, do Valquíria, antes de eu voltar para lá, e ele me chamou. Eu estava na comunidade, fiquei uns 2 anos na comunidade, gostava do culto, me identificava bastante com a comunidade. Sim. Eu tenho ainda um pouquinho. Não, e meio que também tinha uma coisa, ficou uma coisa também meio familiar, né? Porque Ficou. tinha a Rose, Tinha Rose, Elias. tinha o Elias ali, então... O pessoal da comunidade que está até hoje, o Valdeir, a Renata, né? O casal, né? E a gente ali ficou na igreja, né? Depois teve uma época que meu pai começou a formar o pessoal da liderança da igreja, né? E aí que eu fui levantado a pastor. E então não foi vamos dizer assim, um anseio. Foi, na verdade, pela conduta mesmo, foi uma consequência. Sim. Né? Graças a Deus, nunca precisei passar a perna em ninguém, falar de ninguém para pegar cargo nenhum. Isso eu posso falar, graças a Deus. Sim. As coisas vieram para mim de uma forma natural,
você tem um perfil adequado, você está sendo escolhido pelas suas características, pelo seu jeito de ser. Então, quando me chamam para trabalhar em alguma coisa, já vão com o meu jeito de ser. Porque eu tenho algumas travas, né? Naturais, né? Do meu jeito. Sim. Então, de repente, se for para me colocar aí para fazer determinada situação, não vai rolar. Eu não consigo. Né? Então, tipo, gritar com alguém, só se eu tiver muito nervoso. E para eu explodir, aí pronto, eu coloco tudo a perder. Não dá Cara, certo. eu já te vi nervoso e tipo, Não dá certo. Não dá certo. É uma coisa que eu não quero. Mas eu acho que eu acho que nem é de você de gritar. Então acho que eu já te vi nervoso, eu não vi você gritar de verdade. Eu vi você então... máximo levantou ali a voz ali, mas então já não é minha característica, eu não vou não conseguir. Eu não vou conseguir. Entendeu? Tipo, até voltando aqui pro lado da gestão, eu não consigo ser um gestor que pega no pé, que bravo. Eu vou numa outra técnica. Sim. Claro que eu vou aplicar uma técnica. Claro que eu vou, se for necessário, aplicar ter uma punição, ter um regulamento, tem que seguir o regulamento. Pronto. Não seguiu, a responsabilidade não é minha. A responsabilidade é de quem está fazendo. Sim. Então, se a pessoa tem uma conduta equivocada, ela vai arcar com a conduta equivocada dela. Por que eu tenho que me alterar para falar para ela? Não. Sim. Ela procurou aquilo. Não, eu perguntei justamente se você vislumbrava ou se você se via como pastor, porque eu sempre vi você um cara reservado. Tipo, mais Mas foi, assim, pela trajetória, pelo meu jeito de ser, né? Pelas oportunidades que vieram. Não por ansiar, sim. Né? Ter isso, exercer o pastoreio, né? Eu vejo muita gente que tem isso, né? Anseia por isso. Eu nunca fui assim. Veio naturalmente. Veio porque Deus me deu. Mas foi meio que o peso, né, do cargo, né? Sim. Eu recebi, né, o peso do cargo, o encargo. Aceitei. Mas não foi eu que fui atrás, não. Não era algo almejado, né? Cara, e aí eu quis puxar essa questão do pastoreio justamente para puxar um assunto sensível a nós, né? Que é a questão que inclusive você citou do episódio do Lucas, que é o luto, porque a gente, né, passou pela perda da tia Maria e tal, e eu queria saber você, agora não o filho, mas assim, óbvio, né, é o filho, mas o filho sendo o pastor, né, então, porque é uma coisa que eu vejo, principalmente, muita gente não está preparada, mas a gente tem a tendência, principalmente até por conta do envelhecimento, né, da nossa... as gerações nas nossas frentes, né, tipo, ali... elas estão envelhecendo e, tipo assim, a gente vai perder os nossos entes e a gente... Cara, eu não sinto que a sociedade nossa, a galera nossa agora tá preparada para essas perdas, cara. Eu sinto que justamente... Eu sinto falta de ver pastores falando mais sobre morte, por exemplo. E tipo, lidar com a perda. E aí eu queria que você falasse sobre isso, porque você é o cara, é um que passou por isso. E tipo, tem o quê? Tá indo para 4 anos. 4 agora. anos, né? 4 anos. Pra mim foi tipo, foi ontem. Parece que foi ontem. É muito...
É muito presente ainda, toda aquela situação. Porque ela marca, né? Ela marca o antes e o depois, né? A ausência virando lembrança, né? O que o luto é esse momento, né? É esse espaço. É um Sim. espaço, por isso que ele é luto, né? Não quer dizer, né? Daí na parte do preconceito não tem nada a ver com isso, é porque ele é escuro mesmo. Sim, sim. No luto você não vê nada, você não vê ninguém, você tá naquela situação ali. E aí, para eu falar um pouco sobre como é essa visão, eu tenho que voltar no que eu passei com a minha mãe, né? E a gente descobriu de uma forma assim estranha, porque foi pouco depois da. Tava acabando já a pandemia, né? Acabou tudo. E minha mãe estava reclamando de dores, né? Na barriga. Ela foi no médico, o médico deu remédio para gases, né? Daí voltava, não é gases, voltava para casa. E ela começou a pagar a consulta, né? Sim. Aí ela foi, eu falei assim: "A senhora vai ter que fazer um exame." Então teve que pagar o exame. Aí pagou o exame, aí o médico falou assim: "Olha, a senhora precisa de um tratamento urgente." E aí a gente já começa a desconfiar. Não tem ainda o exame, Não tinha um né, não diagnóstico tinha o ali, né? diagnóstico fechado, Uhum. mas já tinha um indicativo. Eu corri para colocar ela no exame do servidor público, né, no IANSP, e consegui. No dia que ela precisava, no dia que ela pegou o resultado, era porque tinha que voltar de novo no médico e a gente ia ter um gasto, porque é médico toda hora, é exame disso, é quimioterapia e é isso, porque é câncer, né? Sim. Então, a gente, em vez de passar no médico, a gente já vai no servidor. Então, pegamos o resultado, corremos pro servidor. Aí o médico falou assim: "A senhora vai precisar fazer mais exames ainda." Aí fez mais exames, constatou, internou. Ela ficou internada porque ela já não conseguia evacuar, já não conseguia, tudo que comia vomitava. Então, teve que receber alimentação por sonda, né? E aí, tiraram o tumor, né? Ela ficou bem, só que precisava fazer quimioterapia, né? Só que minha mãe, ela estava naquele momento de negação. Ela não aceitava a doença, né? Então ela falou: "Meu filho, eu não quero mais fazer esse negócio." Porque a pele, né, ficava escura, as unhas todas escuras, o cabelo caindo, né, a comida não caía legal, ela tinha que comer coisa, não podia sair, porque o sol era perigoso, né, podia queimar. Então, estava num momento muito sensível. Só que já estava num grau de metástase. Precisava voltar para a quimioterapia, não podia parar. E ela parou. Começou de novo os mesmos sintomas, os mesmos problemas, né? Dor, dor, dor. Ela sentiu muita dor nos ossos. Então, corremos para o hospital. Foi logo depois do meu aniversário, nessa época, maio. Eu fiz aniversário no dia 28 de maio. E aí, dia 29, 29 ou 30, acho que foi isso. No sábado, domingo, 29 e 30. Dia 30, corremos com eu e minha irmã, né? Corremos com ela para o hospital. Aí já ficou lá. Não, voltou para casa com mais remédios, voltou para casa, ficou um pouco e minha irmã, não tem condições dela ficar aqui. Dor, dor, dor. E aí a gente volta pro hospital. E lá é muita gente também. Então tinha que esperar sair vaga no quarto, era tudo uma dificuldade, né? E esperar ali com ela, na cama, na cadeira, até sair a vaga. Então, às vezes, você esperava 2, 3, 4 horas naquela cadeira comum, né, para depois subir o quarto. Quando subia para o quarto, aí sim já tinha um acompanhamento com um especialista, tudo certinho, com um médico e tal. Mas enquanto não subia, meu Deus do céu, para quem estava sentindo dor, era Sim. uma eternidade, né? Então, minha mãe ficou quase 30 dias lá no hospital. Então, opera, não opera, opera, não opera, opera, não opera. Faz exame daqui, exame dali, exame daqui, exame dali, exame daqui. Ela falou, aí como tava, acho que dia 20 mais ou menos, os médicos falaram: "Olha, ela não vai aguentar operar."
Então, os cuidados a partir de agora serão paliativos, né? É um momento delicado, vocês precisam dar força para ela. E, encurtando um pouco, né, do assunto, teve uns dias que a mãe queria levantar. Ela queria sair daquele lugar, do hospital, de qualquer jeito. Vamos embora, Zé, vamos embora. Me tira daqui, você é ruim. Para com isso, menino. Ela brigou comigo. Ela tinha muita paciência comigo. E ela brigou comigo, porque ela gostava de eu ficar lá perto. Ela queria levantar. Aí eu falei, meu Deus, me dá. Aí eu peguei, apaguei as luzes do quarto e falei, mãe, não vai dar, mãe, pra senhora sair. Você é ruim. Não vai dar, mãe. A senhora quer levantar? Então vamos. Aí ela sentou na cama. Na hora que ela sentou na cama, ela não conseguia. Ela olhou assim pra mim, aí deitou de volta. Deitou e ficou lá quietinha. No outro dia foi minha tia, a tia Zeza, e a Ereni visitaram ela de manhã. Ela atendeu elas, deu risada, tudo. No dia seguinte foi meu tio visitar. Aí ela já não estava mais legal. Não estava respondendo. Aí, sabe uma virada de um dia para o outro? Sim. Totalmente estranha, assim, né? Virou do que ela estava, né? Com aquela força toda, que ela queria sair, que ela queria... No outro dia, parece que ela tinha meio que aceitado já que ela ia partir. Aí ela falou assim, meu filho, tem um dinheirinho que eu reservei, que eu guardei. Pega aquele dinheiro que você vai saber o que você vai usar. E aí eu peguei, eu tinha trocado com a minha irmã, aí eu vim aqui pra casa, peguei esse dinheiro, guardei, e minha irmã foi pro hospital. Quando ela chegou no hospital, ela falou, Zé, eu não aguento ficar aqui. A mãe tá com poucos dias, eu não aguento ficar aqui. Eu não aguento nem ficar no quarto, porque ela tá muito estranha. Muito estranha, muito estranha. E ela tava só buscando ar, né? Buscando ar. Que era nos últimos momentos mesmo. E eu falei, não, tudo bem, tô indo pra aí. E aí eu fui pro hospital e a Edna voltou pra casa. Ele ali foi a última noite dela. Aí eu coloquei fone de ouvido dos hinos que ela gostava, fiquei ali com ela. Eu guardei uma foto pra mim, né? Essa foto eu não publico, né? Ela fica comigo, é pra mim. Os últimos momentos. E quando deu, acho que umas 8 horas da manhã, foi o último fôlego dela, né? E corri para a enfermeira. A enfermeira, eu tô trocando de turno agora, daqui a pouco eu vou lá. Eu falei, mas ela não tá mais respirando. Ela falou para mim, calma, já tô indo lá. Eu tô preparando a medicação dela e daqui a pouco eu tô indo lá. Porque ela tinha que passar em todos os quartos ainda. E aí eu voltei pra lá, fiquei lá, mãe, chamando, mas não tinha mais respiração. Ela tava quente ainda, aí não tinha mais respiração. E aí, nesse momento, entra a enfermeira saiu, voltou a médica. Aí a médica falou, olha, ela partiu, né? Eu vou te dar uns minutos com ela. Naquela hora eu desabei. Chorei. Não aguentava. Aí a irmã Cleusa me ligou. Filho, o que aconteceu? Porque na hora eu não sabia, não tinha ninguém, era só eu e minha mãe lá, né? E ali não era mais a minha mãe, né? Minha mãe já tinha ido embora. Ali era só a matéria, o corpo. Sim. Ela já tinha ido embora. Ela tentei falar com a mãe, eu não consigo falar. Ela partiu. Né? Aí ela falou, meu filho tá bom. E aí tinha que correr atrás das coisas, né? E aí eu não conseguia acessar, o que eu faço primeiro, o que eu não faço, o que eu pode, o que não pode, né? Eu tava tentando colocar os pensamentos em ordem, não conseguia, né? Foi um momento muito difícil, né? E agora Sim. voltando aí para essa a situação, né? E quando a gente vê, né? Quando a gente está como eu não quero falar uma palavra aqui que não tenha sentimento, né? A gente está como um servo, né? Servo de Deus, né? A gente não está envolvido com a situação. O que você entende, né? Ali, naquele momento, é o momento da despedida, né? Ela está sendo recolhida, o Espírito volta a Deus, nós aprendemos dessa forma, e agora ela vai para o lugar de descanso, esperar, né, a volta do Senhor Jesus,
aguardar em glória, porque os mortos ressuscitarão primeiro. Eles vão estar primeiro com Deus. É isso que nós aprendemos. Mas aquele momento é tão chocante, né, da despedida, para quem está envolvido, para quem está ali no meio. É muito doído, é uma dor que não se explica. É uma dor que não tem igual. É muito forte. Para você desligar o natural do sobrenatural até chegar, você precisa do luto. Você precisa desse momento. Até hoje, eu tenho a foto da minha mãe no outro celular, não nesse. No celular que eu tava com ela. Os áudios dela estão lá. Eu não consigo mexer naquele celular. Não vou formatar, não consigo, porque tá ali guardado. Quando eu tenho saudade, eu vou lá e coloco um áudio dela. Ô, meu filho, quando é que você vai chegar? Você tá a caminho? Aí eu escuto ela falando assim. Eu tô perto do meu aniversário. Ao mesmo tempo que eu tô feliz, eu começo a vir aquela dor. Porque ela foi comigo até meu aniversário. Foi até ali pertinho. Passou da minha irmã, depois vinha o meu. Passou dela, né? Depois vinha o meu. E tem a gente batendo parabéns, cantando parabéns para ela, tá lá, a gente fez, envolvidos ali na festa. Teve a festa do Otávio também, que ela foi. Ela ia fazer um exame de colonoscopia, e ela até cancelou o exame para ir no aniversário. Porque exatamente esse exame que ela precisava fazer era um exame muito sensível, ele é invasivo, né? Uhum. Então é um exame muito invasivo. E aí, se ela fosse no exame, ela não ia conseguir. E o que aconteceu? Ela fez o exame no hospital internada e ela desmaiou, bateu a cabeça. Então foi um impacto muito forte. Depois dali, ela começou a ter recaída também. A gente não sabe se foi da batida, a gente não sabe se foi da doença, a gente só sabe o que aconteceu depois. Mas agora a gente tem essa certeza, né? Que ela está descansando, né? Eu preciso aceitar agora e ver como ministro, né? Ver como ministro essa situação na pele. Parece que não tem como separar uma coisa da outra, mas a gente vive isso. É o evangelho, né? É o evangelho de Deus. Sim. Nós acreditamos exatamente nisso, porque a nossa vida não termina aqui, né? Nosso descanso não é aqui, né? Agora sim ela está descansando. E ela sempre foi da retaguarda. Eu me inspirei muito na minha mãe. Eu não sou um cara de estar na frente. Eu vou. Sim. Mas eu vou desse meu jeito. Meio tímido, na minha. Já falando pouco, não sei. Eu tô até falando bastante aqui. Ah, mas ainda bem, né? Porque aqui é o lugar pra falar. Senão você não ia ouvir nada. Não ia fazer uma conversa aqui de 30 minutos. Acabou. Não, mas... Beleza. Bom, eu só consigo explicar dessa forma, assim, na dinâmica da situação real do material, né, com o sobrenatural, né? Sim. Do natural com o sobrenatural. Do natural com... de Deus, né? Porque, Deus. Na verdade, até, né, a gente compartilha da crença em Cristo e a gente entende até pela história ali, né, que a morte ela não é uma coisa natural, ela não deveria ser uma coisa que faz parte, né? Uma fase. Mas então, é um ciclo, né? Só que, exato, só que aí se tornou esse, né, depois de todo, né, de tudo que aconteceu, acabou se tornando parte, né, daquilo, da onde a gente vai chegar, né, dessa mudança aí. E aí eu entendo que justamente por não ser natural, não ser o natural, que era o que Deus pensou para nós, né, como criaturas, isso é uma coisa que eu acredito que inclusive
é uma coisa que tá arraigada até no nosso espírito ali, de que isso não é o natural, né? A gente não deveria passar por isso, e aí dói tanto, né? Porque A ausência. isso. A ausência. É. Porque a gente sabe que a foto é aquela última foto que você tirou. A foto física, do físico dela. Eu tenho uma foto que minha irmã falou, eu não quero ver nunca na minha vida. Mas eu guardo. Porque, para mim, o que representa é o momento da despedida. Eu não tinha como prender minha mãe ali. Eu não tinha como prender minha mãe a mim. Nem a ninguém. Era um momento de dor. E não é qualquer dor. Era muita dor. Eu estava sendo egoísta em ver minha mãe sofrer e querer que ela continuasse ali. Sim. Né? Então, aquele momento me trouxe, apesar de ser tão traumática, me trouxe esse pé no chão. É a hora de despedir. Né? É a hora que Deus vai levar. Né? Deus vai levar. É o momento dela com Deus. E é que também você vê, é uma experiência individual sua que você passou e que você encontrou um jeito de lidar, né? Mas justamente pela diversidade de pessoas e diversidade de pensamentos diferentes e de formas como foram criadas e foi construída todo o seu ambiente, o seu habitat ali, né? O seu entorno. Então as pessoas acabam lidando com situações diferentes, com situações parecidas de formas diferentes. E eu sinto um pouco vou aqui tomar um pouco do tempo da sua fala aqui para compartilhar que eu, por exemplo, eu com a pequena, a gente passou com a perda da dona Estelita, né? E fez um ano quase que junto do nascimento da Lulu, né? Com o aniversário da Lulu. E a gente não conseguiu ter o luto, porque a gente ela passou mal numa noite de domingo para segunda, e aí na terça-feira à noite ela morreu. No domingo de tarde Lulu nasceu. Então é tipo assim, e aí eu, por exemplo, eu tive que ser frio. Eu tive que me tornar frio. Foi tipo quase um... eu acho que eu fiz uma auto-hipnose em mim ali pra lidar. Porque foi assim, Um eu choque fui... de sentimentos, né? Sim, porque Ao mesmo tempo que você estava alegre, você estava triste. Então, um choque. Porque eu tava preocupado com a pequena, porque a pequena ficou em casa e eu fui pro hospital que eles chamaram. E eu preocupado com ela, porque ela é grávida. E aí a dona Estelita internada e a gente sabendo da situação complicada que tava. E aí eu fui lá e recebo a notícia do médico e aí porque eu já meio que fui já esperando, né? Porque é sempre aquela coisa do... O hospital te liga, fala, vem aqui, traz o documento, daí você já fica... Tá, eu acho que deu ruim. E aí o médico me deu a notícia e aí ele já me falou... Aí eu fui tentando me manter calmo e ao mesmo tempo tentando prestar atenção no que ele estava falando. E aí ele me falando que não ia conseguir emitir o laudo, né? Ali porque ela tinha passado menos tempo lá internada do que acho que teria que passar para o médico poder, né? Dar tipo, poder dar o laudo para emitir a certidão. E aí
ele me falou do processo que eu ia ter que fazer, e aí eu ia ter que ir na polícia e emitir, fazer um... tinha um processo lá que aí você tem que pegar um papel lá para ir no ML, para ter a liberação lá, para ir para o corpo ir para o ML, e aí depois você ir lá, e aí lá você faz a liberação. Só que nesse meu tempo aí, nesse meu caminho aí, que fui fazer isso aí, teve vários problemas. Problema de não terem me avisado de algumas coisas que eu tinha que fazer, por exemplo. Eu não era um parente dela. Então eu precisaria de ter um papel emitido pela Polícia Civil que iria me liberar lá para poder fazer essa liberação do corpo dela lá. Então eu fui para lá sem esse papel, porque eu tinha ido lá eu tinha ido fazer fazer esse BO, né, para que o corpo dela fosse lá pro IML. Mas eles, mesmo eu tendo falado, né, que eu não era o parente direto dela, que eu que estava fazendo o processo, mesmo assim não me avisaram que eu precisaria disso. Então aí eu tive que voltar na Polícia Civil, fazer isso, voltar para lá no IML, que eu já tinha ido. E aí ainda assim demorou ainda um pouco lá para liberar e cara, nossa, para você ter uma noção, foi tantas situações que inclusive eu vou perdendo, porque nessa noite mesmo eu fui dormir, sei lá, eram umas 3 horas da manhã. Porque eu tive que ir como é que é o lugar lá que você vai pra escolher pra escolher caixão e... Funerária. Na funerária. Então, tive que ir na funerária. E aí lá tem esse procedimento que é diferente, que é quando eles têm que retirar o corpo no IML. E aí... vai escolher caixão e tem isso, tem flor, Uma não coisa sei das quantas. fria mesmo, né? E aí Porque você... aquele momento você está carregando o sentimento e tem que se envolver com a burocracia, né? E eu, nessa hora, né, de fazer, como ela estava já no hospital, né, eles emitiram o laudo. Sim. Então aí saí do laudo, fui correndo no cartório, que o cartório ficava perto, depois volta no hospital para reconhecer o corpo, aí depois liga no cemitério, aí por isso que a gente fica meio que perdido, o que eu faço, o que tem que fazer, aonde que eu vou, e nessa uma informação importante, você precisava ter ela clara ali, né, para você não ficar nesse jogo de empurra, né? Vai pra lá, vai pra cá. Ninguém gosta disso. Não, o detalhe que eu fui na Polícia Civil, aí tem uma unidade aqui perto, né? Aí eu fui nessa unidade. Só que chegou nessa unidade, aí não lembro que era a pessoa lá, mas ela me informou que precisaria ter a assinatura do delegado, né, correspondente aqui a região. Só que depois de um certo horário, não é mais aqui, porque aí tem uma delegacia principal que atende não só aqui, como de outras unidades, porque é o único que vai ter o delegado para poder fazer para assinar o documento lá, o BO, né? Aí eu fui lá, que era o dali, aquele que é quase na João Dias, da Avenida Santa Amaro ali, acho que é do lado da Receita Federal. Sei. E aí eu fui pra lá. Peguei, nessa minha mãe tava vindo pra cá, pra pequena. Quer dizer, ela já estava. E aí eu tava nessa fazendo, dirigindo ainda. No meio da noite, madrugada. E lidando com isso aí. E aí eu fui pra lá.
Aí chegou lá, o delegado tava atendendo a polícia militar que tinha tido um flagrante lá, sei lá, eles estavam lá, tava cheio de policial militar lá, e aí tava lidando com esse flagrante aí, e aí ele falou pro assistente dele pra ele pegar e me mandar de volta e dar autorização pro pessoal daqui assinar. Aí vai eu de volta pra cá. Chega aqui, quem é que diz que eles querem fazer? Falou, não dá, é o delegado que tem que assinar isso aqui. Como é que eu vou? Como é que a gente vai fazer? Aí a mulher lá, que tinha duas pessoas, um cara e uma mulher, e um investigador e uma outra mulher lá. Aí ela ligou pra delegada deles aqui, pra ir ela assim liberar pra poder eles fazerem isso aí, assinar lá o BO por ela. E mesmo assim, eu precisei voltar no outro dia porque não me deram o bendito papel Da autorização. para me poder fazer a liberação do corpo. Então, no outro dia eu acordei cedo assim, né? Tipo, acho que foi por volta das 9 ali, que eu dormi direito, não tava dormindo. A pequena já tava ali já com um barrigão enorme, Tô quase ganhando. quase ganhando já, e ainda com essa coisa, com essa notícia, ela já antes disso, ela já não tava dormindo muito legal, né? Por conta né, posição e tal. E aí aí nessa, pelo menos, eu tava com o Delano foi comigo, então a gente foi lá lá no IML, na Lapa, que não é perto daqui, mas também não é tão longe quanto poderia ter sido, que poderia a gente ter ido lá, ter mandado a gente, acho que pra Barra Funda, se eu não me engano. E aí a gente chegou lá, o cara, tá, mas e aí, o papel de autorização, você é parente? Eu falei, não. Então, a gente não tem o que fazer. E aí eu tive que fazer esse negócio de voltar aqui. Aí, de novo, aí dessa vez a delegada estava, tanto que ela até falou, você era o que veio aqui, então eu falei, foi, eu mesmo. Então, é realmente uma parada fria, sabe? Que o trato burocrático que você tem e ainda ter que lidar, né, com luto e tal, é frio. Então, assim, a terça-feira, madrugada de terça para quarta, dia de quarta-feira, tipo assim, foi assim, fui resolvendo os pepinos, que eu fui chegar já a final da tarde de quarta-feira, na quinta-feira de manhã já era o velório e enterro, que agora eles, né, diminuíram o tempo, então foi muito rápido, inclusive antes do horário eles já estavam já falando já pra já levar o corpo. E aí a sexta-feira a pequena mal, eu mal, e ela começou a piorar, né? Começou a sentir muita dor e não dormia. Ela simplesmente não conseguia dormir. Cochilava ali por exaustão. E aí ela falou, não dá. Se você continuar nesse ritmo aí, amanhã a gente tem que ir pra maternidade. Isso na sexta-feira. E aí não foi dito e feito, né? Ela passou noite, dormiu, sei lá, umas 4 horas só, no máximo. E aí no sábado de manhã a gente foi pra maternidade. Aí a médica lá foi fazer o exame do toque, e nessa que ela fez já deu sangramento. Aí chamaram um outro, acho que um médico, o chefe lá, né? Acho que do neonatal, e aí ele falou, ó, ela tem que ficar. Já falou que ela ia ter que ficar, que já tava com 1,5, acho que de dilatação. Só que mesmo assim ela não aguentou
não aguentou pra ter normal, porque assim, Não, é. já a situação toda já não tava. E aí, a cereja do bolo foi que a gente tava, eu com suspeita, mas ela com certeza tava com influenza que a gente tinha pego da dona Estelita, que foi por isso que deu todo o BO. Porque ela pegou influenza, ela já estava com um problema respiratório, né? Que a gente descobriu que era uma doença rara, que era fibrose pulmonar. E aí, como não sabia o motivo, era idiopática, né? Então, era fibrose pulmonar idiopática. Então, é uma doença rara e tipo, poucos estudos, não se tem tratamento. Então, assim, a gente sabia que a expectativa dela já estava baixa, mas foi muito mais rápido do que a gente esperava. E aí o que a gente, né, soube é que agravou por conta da influenza que ela tipo, tinha pegado. E aí, consequentemente, a gente pegou. Então, aí ela teve, a Lulu a gente ficou. Tanto que a gente ficou sozinho, assim, boa parte do tempo. Porque botaram, inclusive, numa sala isolada. Então, aí a Lulu, para completar, passou a primeira semana inteira na maternidade. Teve hipoglicemia, depois teve queda de cálcio. Aí também tinha aquela coisa do amarelinho, né? Que tinha que tomar luz. Sol. É luz, né? É sol não. Enfim, cara, nossa, foi tenso. E aí, assim, aí depois disso, a gente teve uma semana com a Lulu em casa, aprendendo ali, né, a lidar com ela. Não teve tempo pra luto. Aí a gente não teve tempo de ficar pensando, poxa, Dona Estelita foi. Não, a gente tava preocupado. Lulu recém-nascida, a gente pais de primeira viagem. Muito perto. 16º dia, né? Que a gente tava com uma semana que a gente tava com ela em casa. A Lulu se transformou. Ela só chorava. Enquanto ela tava acordada, era chorando. Ela só não chorava quando tava mamando ou dormindo. Então, o tempo quase que inteiro ela tava chorando. Foi assim, foi assim, 16º dia, foi incrível. Foi como se virasse uma chavinha. E aí, aí a pequena pegou gatilho, né? Porque ela chorando o tempo inteiro. E esse desespero da gente, né, manter ela dormindo, ou manter ela mamando. E aí ela com refluxo muito grande também, né? Que isso foi outra coisa. E aí isso só foi passar só quando tava ali nos 3 meses já. E aí, no finalzinho, a pequena pegou dengue. Pois. Então, o luto a gente foi começar a ter depois dos 3 meses ali, 3 meses e meio da Lulu. Que aí a gente foi começar a lidar e a gente tá nessa até hoje, porque, cara, a gente não conseguiu. Simplesmente não existiu esse período. E aí a gente tem muitas questões assim de tipo variação de humor, assim, puxa, começa a pensar numa coisa, de repente o nosso humor mudou. A gente ficou na bad, tá mal, e eu acho que muito se deve a um pouco disso, porque a gente tem um luto mal resolvido, com o início de paternidade, maternidade extremamente caótico, super caótico. E aí a gente tá meio que longe, né, de todo mundo, então longe da minha sogra e longe da minha mãe, então não tem aquela longe da Flávia, não tem que é a rede de apoio, né, que o pessoal fala. Então a gente não teve isso.
Então, enfim, as coisas que Deus permite a gente passar e a gente, né, vai caminhando, mas, cara... Não é fácil. Não. Cara, Não queria é fácil. muito esticar o assunto, queria muito conversar mais, mas eu preciso te liberar. Na verdade, já era pra me ter te liberado. Peço desculpa aqui. Que isso. Mas, O papo poxa, tá bom. cara, vamos marcar depois. E aí, obviamente, o Andrews junta aqui pra gente estender mais o assunto. E eu acho que ambos os assuntos são importantes. Então, eu achei que o tempo foi pouco aqui pra gente conseguir falar, mas... É engraçado que rende, né? Sim, Rende? sim. Interessante. Não achei que eu ia falar tanto assim, não. Não, então, e eu gosto, né? Eu faço isso aqui porque eu gosto mesmo, né? Uhum. Porque, assim, dá resultado. A gente sabe que é muito, assim, de formiguinha, mas eu gosto disso porque acaba te obrigando a sentar e prestar atenção e, tipo, poxa, vamos conversar aqui. Então, é um momento que... pra mim isso aqui é um escape, assim, então eu gosto disso aqui por causa disso. Mas é legal. E justamente isso, a gente fala de um jeito que depois a gente fica admirado. Poxa, não imagina. Não é terapia, mas é terapêutico. Isso, exato. Então, poxa, brigadão por ter vindo aí, agradeço. pela disponibilidade. E vamos marcar outro, porque, cara, foi muito pouco tempo e tal. E muito assunto pra falar, mas enfim, a gente discorre mais aí. E, poxa, quer falar alguma coisa aí? Só agradecer aí pela oportunidade. Eu sou uma pessoa comum, né? Não tenho... Não, eu falei assim, o Del vai me chamar lá, eu vou falar sobre o quê, gente? Não, tem. O Theo, né? Eu falo, não. Aqui tá em casa. Aqui o pessoal, acho que depois de um tempo já vai estar até acostumado aqui, porque senta gente aqui, começa a me chamar de Delma e daqui a pouco tá me chamando... O Andrews mesmo. Ele fica me chamando dos dois, então eu falo, cara, desencana, porque depois que eu fiz essa... Mas foi legal, eu gostei. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado, valeu. Valeu demais aí por ter vindo e, poxa, vamos... Assim que tem alguns agora marcados, acho que o próximo mês, inclusive, já foi, não tem mais data. Aí então a gente já vamos marcar aí depois pra gente continuar aí o nosso papo aí. Poxa, e valeu mesmo, obrigado mesmo por compartilhar aí. E é isso, e obrigado a você aí que teve paciência aí de ficar escutando nossa prosa aqui, participar aqui. E, poxa, valeu mesmo. Não esquece do like, não se esquece de se inscrever aí no canal. Se você gosta desse trabalho, se você gosta da gente e quer abençoar a gente de alguma forma, poxa, vai aí, ó, comenta aí, faz um comentário, dá o seu like, se inscreve nos canais, nos acompanhe nas redes, inclusive vai estar as redes do Azés aqui na descrição, para você quiser seguir lá. Enfim, e puxa, aqui é papos com amigos e aí é assim, né? Tipo, o papo vai render. E olha que o Andrews nem tá aqui ainda pra botar mais lenha na fogueira. Então, bom, é isso. Valeu demais, galera. Um beijão pra vocês e tchau!